Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Adaiane Rocha e hoje eu vou contar para vocês como que eu fiz para passar em um concurso para pedagoga. Passei em segundo lugar, então eu vou contar tudinho para vocês, porque um dos caminhos que o pedagogo pode um objetivo que ele pode querer alcançar é ser efetivo, né? Então, foi sim um objetivo para mim. Primeiramente porque eu, antes de ser efetiva, eu era contratada. E não sei se aí você também funciona igual aqui na minha localidade, você é contratado por determinado período. Então, chegou aquele período onde seu contrato se encerra, você está ali desempregado, literalmente, né? Então, tendo a possibilidade de você entrar novamente ou não, né? Ser contratado novamente ou não. E eu, assim que eu comecei minha faculdade, né? Inicialmente eu comecei trabalhando em projeto, né? Projeto de jovens e adultos. Então, meu primeiro contato, assim, né? Com escola foi dessa forma. Eu tenho uma turminha de jovens e adultos e foi uma experiência muito, muito boa. Depois eu fiquei tipo serviços gerais, fazendo tudo que tinha ali para fazer na escola, eu fazia. E aí, depois eu fui coordenadora, depois eu fui gestora e todos esses eram contratos. Então, assim, eu tenho um filho, ele tem hoje 11 anos, mas assim, imagina, você é mãe, você tem um filho e a qualquer momento você pode estar desempregada. Então, tudo isso me angustiava muito, né? E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a pensar, né? Antes de começar a estudar, eu comecei a pensar em fazer concurso. E por, assim, também influências de outras pessoas ali ao meu redor, né? De falar como era, tal, ser efetivo. E aquilo foi brilhando os meus olhos. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, então eu vou já começar a falar pra vocês o que é que eu fiz, tá bom? Como foi minha jornada, o que é que eu fiz pra que eu pudesse, né, passar. E primeira coisa, eu procurei por editais, né, de bancas que tinha feito concurso para professor. Então, o meu foco era ser professor. Primeiramente, eu foquei em ser professor de escola. Se eu não me engano, era escola de FPE. Se eu não me engano, foi isso. Então, eu vi lá, né? Fiz uma pesquisa, tipo, quanto ganhava um professor. E aí, fui fazendo essa pesquisa e também procurando os editais das provas para professor. Então, ali dentro daqueles conteúdos, né? O que é que eu ia ter mais dificuldade, o que é que eu ia ter mais facilidade. Então, eu comecei fazendo isso. E aí, tendo os conteúdos ali, né? Claro, cada banca ela trabalha de uma forma, né? Cada banca ela tem seu estilo. Então, como eu não tinha um concurso já previsto, eu fui ali aleatoriamente. Mas um exemplo, se você tem já um concurso já previsto, o que é que você vai fazer? Você vai ali no site, se ele já lançou o edital ou se ele não lançou ainda o edital, você pode ir em provas anteriores, que vai ter lá os concursos anteriores que aquela banca fez e vai ter o edital, onde você pode lá ter acesso ao edital, onde tem todos os conteúdos que você precisa estudar. Então, o primeiro passo foi esse. Depois, né, quando você entra nesse mundo de concurso, você começa a ter os contatos, grupos de pessoas que fazem concurso, que não foi o meu caso, eu não entrei em grupo, mas eu comecei a acompanhar os sites que falavam, né, davam as notícias sobre o concurso, onde ia ter concurso, qual lugar que lançou edital, que abriu vaga já para concurso. Então eu fiquei antenadíssima nessas coisas. E aí, pronto, com os conteúdos já na minha mão, o que é que eu fiz? Eu tentei, né, fazer um cronograma. Ali eu era inexperiente, mas eu entendi que eu teria que ter um cronograma de estudos. Então eu fiz um cronograma, assim, de forma bem simples, sabe? Mês tal, tais conteúdos, mês tal, tais conteúdos. Então eu fui fazendo assim de forma bem leiga, mas depois
com os vídeos que você vai assistindo, que eu assisti muito vídeo no YouTube. Canais que tem aí, nossa, com aulas maravilhosas que você pode aprender muito. Então eu comecei já a me inscrever em vários canais, mas eu lembro que um que me ajudou muito, eu não lembro o nome do canal, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês, e eles me ajudaram muito demais. E fui assistindo, né, com base nos conteúdos que eu tinha ali em mãos, eu fui assistindo vídeos. Eu sempre gostei mais de vídeos, né, do que ler ali, especificamente. Claro que você vai ter que ler, mas assim, pra mim era melhor os vídeos. Então eu separei um caderninho, ia fazendo as anotações, os meus mapas mentais ali, né, que cada pessoa vai estudar de um jeito. No meu caso eu fazia mapas mentais, por exemplo. É um dos conteúdos que, por exemplo, né, didática. Aí eu ia lá, colocava didática, aí puxava as palavras-chave, puxava as coisas mais importantes ali, colocando ali mais ou menos o que era o foco de cada coisa. Pronto, então eu tinha o edital nas mãos, eu fiz um cronograma lá do meu jeitinho, né, aqui se adequava à minha realidade, e comecei a acompanhar sites, né, que davam notícias de concurso, e também assistir vídeos no YouTube sobre esse tema. E aí, eu vi a necessidade de eu comprar um curso de português. Então, eu comprei um curso de português de uma pessoa que eu já acompanhava no YouTube. Comprei um curso de português, comecei a fazer também, me ajudou bastante. Também posso deixar aqui embaixo, mas já vou falando para vocês que é Noslen. Noslen é top, ele é um professor muito dinâmico, muito didático, que eu achei show. Então, você pode aí já dar uma olhada. E pronto, então estudando dessa forma, cada vez mais quando você vai estudando, você começa a ganhar ritmo, né? Então se você for estudando, né, colocar uma meta diária, vamos dizer, eu quero estudar 1 hora por dia. Então ali no início pode ser difícil, cansativo, você não está acostumado, aí depois você vai ganhando ritmo, e depois o próximo passo surgiu um concurso em Taquaritinga do Norte, né? Pra quem não sabe, nós somos aqui de Pernambuco, de uma cidadinha bem pequenininha de Belo Jardim. A cidade é Belo Jardim, mas eu moro ainda no distrito. Então, é um pouco longe daqui, né? Taquaritinga do Norte. E aí lançaram o concurso lá, então eu me inscrevi pra lá. Então aí eu comecei já, peguei de novo os conteúdos. Tem conteúdos que se repetem, tem banca que é diferente, então fui lá, peguei os conteúdos e estudando. E aí eu peguei uma dica muito boa, que era fazer as provas, né? Então, não adianta só você estudar, você tem que treinar, porque concurso é muito isso, é você treinar para aquilo, sabe? Igual você vai fazer um Enem, porque ali tanto você tem os conhecimentos, como você tem que também estar bem mentalmente, e também as horas, porque o concurso tem as horas, né, que cada prova ali, cada banca exige. E aí eu comecei a treinar, então eu pegava uma prova, via mais ou menos quantas horas eu ia ter ali para responder, e fazia tipo como se eu estivesse lá no concurso. E aí eu comecei a fazer prova, aí você vai acertando, aí você vai pegando o jeito da banca, aí você vai ficando mais ligado nas pegadinhas, Então, assim, é treino. Concurso também não é só estudo, é também você treinar para aquela prova. Então, eu comecei a fazer isso, e aí fui fazer a prova de Taquaritinga do Norte. E aí eu fui por experiência, né? Porque fazia pouco tempo que eu estava estudando. Aí eu fui lá e fiz. Aí tirei, não lembro a colocação que eu tirei, só que não foi uma colocação muito boa. As pessoas que eram ali, as pessoas que eu falava sobre o concurso, falavam que eu poderia ser chamada. Mas como era muito longe e logo surgiu o concurso aqui da minha cidade, eu não fiquei focada nisso. Então,
Eu fiquei até acompanhando no início, mas depois eu abandonei porque eu fiquei focada no concurso da minha cidade, que seria melhor pra mim, eu não ia precisar me mudar. Então, foquei no concurso da minha cidade. E aí comecei tudo de novo, né? Pegar edital, fazer prova daquela banca, estudar em cronograma, essas coisas todas. E aí fui lá, fui fazer a prova. Fui a última pessoa, depois que é 3 pessoas, depois tipo, todo mundo faz a prova. Aí as últimas 3 pessoas que ficar, elas só saem juntas. Então aí eu saí no finalzinho mesmo, eu li, reli. E pra minha surpresa, né, lá na banca, eu não sou boa em matemática, né, não é meus pontos fortes e nem português. E nessa prova não tinha, só era conhecimentos pedagógicos. Então é tudo que eu gosto muito. Então eu fui lá, né, li, reli, fiz com calma, tentei fazer com calma. As que eu tinha dificuldade ali, que eu tinha dificuldade, eu fui deixando pro final para não perder tempo nas outras. E aí fiz tudo, deu o meu melhor assim na hora. E aí, quando saiu o edital, para minha surpresa, eu tirei em segundo lugar. Então, foi maravilhoso, né? Foi muito bom mesmo. Aí depois que eu passei no concurso, ainda teve uma luta para que a gente fosse chamado, porque na época não foi chamado de imediato. Então aí a gente continuou, né, no grupo com aquelas pessoas que tinham passado. E aí foi uma luta, né, para conseguir, mas depois o prefeito foi chamando aos poucos e chegou na nossa hora, né, os pedagogos. Então, eram 11 vagas e aí eu passei em segundo lugar. E uma amiga nossa, que até hoje ela é minha amiga, né? A gente tem grupo juntas. Essas meninas que passaram, né? Gisele, Débora, Eli. Então a gente passou. E aí foi maravilhoso, porque quando você é efetivo é outra coisa. Porque você ali não tem essa questão de, eita, acabou o contrato. Não. Você fica ali, né, prestando serviço para aquele município, né, ou estado, seja qual você passar. E é muito bom mesmo. É o que eu recomendo para as pessoas que eu acompanho, que eu tenho contato, que eu faço sempre a pergunta, né? Você quer estar na educação? Você pensa em ficar na educação até você ficar velhinho, né? Até você chegar na época de se aposentar, por exemplo. E as pessoas que falam que sim, né? Eu sempre vejo 2 caminhos para a educação, né? Para um pedagogo. Ou empreender na educação, porque aí você sai ali meio que você pode, né, ter uma carreira promissora, um sucesso, pode ter mais valorização. E concurso. Então, para mim foi muito bom. Eu super aconselho quem quer seguir esse caminho, vá em frente. Hoje eu trabalho em uma creche onde atendo crianças de 0 a 3 anos de idade. Gosto muito, né? Gosto muito mesmo de onde eu trabalho. E é isso que eu queria falar com vocês. E fico muito feliz de estar contando essa história. Espero que pessoas que estejam assim, como eu naquela época, né, insatisfeito. Então, quando você está insatisfeito, você faz 2 coisas, né? Ou você vira aquela pessoa que reclama de tudo, que reclama, que está sempre insatisfeito, ou você faz alguma coisa por isso, né? Então, eu escolhi fazer alguma coisa. Então, eu lembro que aí tinha um quarto, né? Que não é na casa que eu moro hoje, tinha um quarto. Então, eu me fechava lá e o suor pingava assim, né? Porque às vezes era muito calor, mas eu enfrentei e eu estudei e eu consegui. Então, se eu conseguir, você também pode, né? Infelizmente, né, tem essa diferença de contrato para efetivo. Não sei se aí no lugar onde você mora é assim, mas aqui é.
tem essa diferença na questão dos direitos, né, na questão, então, um sonho da gente, né, que o professor, o educador, ele fosse valorizado, né, ele tivesse um salário digno, mas se ser efetivo, né, vai te trazer tudo isso, então você pode estudar, você pode mudar aí sua realidade e passar. Então é essa minha história. Queria agradecer a vocês que ficaram até aqui e pedir que vocês se inscrevam no canal. A gente vai trazer muitos vídeos legais sobre educação infantil. Então, para você que é apaixonada, igual nós para educação infantil, vem com a gente. Então, se inscreve. Tchau, tchau!